Olá, meus irmãos. Hoje estaremos estudando a 15ª lição, as Escrituras Sagradas, da revista Bases Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Antes de começar a fazer, antes de começarmos a estudar a lição, gostaria de fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, por buscarmos entender a Tua palavra, por buscarmos Te servir em espírito e em verdade, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, fazendo com que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, entendimento das Tuas Sagradas Escrituras, Senhor, daquilo que realmente o Senhor quis revelar para nós. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por nos abençoar e principalmente por nos salvar e nos redimir, Senhor. Esteja conosco hoje nesse estudo da Palavra de Deus, da 15ª lição. Esteja com a Tua igreja, Senhor, espalhada por toda a face da terra e que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Um dia possamos nos encontrar contigo. Obrigado, Senhor, por conhecermos a Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E obrigado por estar aqui, Senhor, na Tua presença, pois até aqui nos sustentou o Senhor. Obrigado por tudo, meu Senhor. A oração que eu faço, agradeço pedindo, em nome de Jesus. Amém. Então, antes de começarmos a ler a introdução, gostaria de ler 2 Timóteo 3, de 1 a 16, que diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afastaste também destes, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino e procedimento, intenção, fé, persistente no amor e perseverando, mediante as perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem tens aprendido. Pois desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, para instruir em justiça. Repetindo aqui o versículo 16. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir. O que quer dizer aqui, meus irmãos? Muitos novos convertidos eram enganados e Paulo adverte a Timóteo para que persevere no amor, no ensino e no entendimento das Sagradas Escrituras, Pois as Escrituras, as Sagradas Escrituras, elas são úteis para nos ensinar, nos proteger, nos exortar, nos fazer arrepender, de nossas más atitudes e de nossos pecados, e também nos garantir a salvação, Pois, como o Salmo diz, guardei as tuas Sagradas Escrituras, ou a tua lei no meu coração, para não pecar contra ti. Na página 85, diz assim, Sagradas Escrituras, estudo 15.
Bíblia, palavra de Deus. O termo Bíblia provém do vocábulo grego Bíblia, plural de Biblion, que significa rolo ou livros. O uso dessa terminologia provavelmente deriva do nome da cidade onde esse material ou papiro era exportado para a Grécia, Biblos, atual Líbano. Ou seja, a Bíblia é uma coleção de 66 livros, 39 deles pertencem ao Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, ou Antigo Pacto, e 27 livros pertencem ao Novo Testamento. Então, essa é a nossa biblioteca. E é preciso aceitar que a Bíblia, como palavra de Deus, é palavra, ela não contém a palavra. Por isso, nós temos que ter fé, crendo que ela vem de Deus, por ter autoridade para legislar em nossas vidas. Então, é isto que as Sagradas Escrituras significam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não cremos que as Sagradas Escrituras têm autoridade para legislar, para ser a lei em nossas vidas, né? Nós temos a Constituição Federal que faz com que nós tenhamos a cumprir os nossos deveres, mas diz também que nós temos direitos. As Sagradas Escrituras, não. Elas nos garantem a salvação, a redenção. É a revelação que vem direto de Deus para nós. E ela se torna sagrada por quê? Pois Deus quis se revelar à humanidade. E o texto sagrado é suficiente para o bem de toda a nossa vida. Ele é ensino. Então, como está escrito aqui, foi escrita por 40 autores, em um período de tempo aproximadamente de 1500 anos. Quando nós pegamos a Bíblia hebraica, por exemplo, aqui, a Bíblia juntamente com seus autores, partindo do princípio que Moisés escreveu praticamente todo o Pentateuco, a Torá, nós temos ali um autor, de uma tradição oral que vem de Gênesis, ou seja, os patriarcas, o dilúvio, a queda do homem, a criação de todo o universo, bem antes de Moisés. E Moisés ali, usando de gênero literário, ele descreve aquilo que ele recebeu oralmente. Segundo, nós temos o livro em que ele é participante e diretamente com o povo já no Egito. Ele é usado por Deus para libertar o povo. E ali, antes de Êxodo 20, conta o quê? O sofrimento do povo, a servidão do povo a Faraó, até o chamado de Moisés, até ele entender que ele pertencia ao povo e que ele seria usado por Deus juntamente com seu irmão Arão, e a libertação do povo, a saída do povo do Egito. Depois nós temos os códigos, né? As leis sacerdotais de cumprimento do povo, a contagem do povo para a guerra e o Deuteronômio, quando as leis são repetidas para a geração que iria entrar na terra prometida. Então nós temos um autor, assim como nos profetas. Nós temos os escritos. Deus usa homens, né? Escolhe homens inspirados. Então, esses homens inspirados escrevem. Mesmo assim, Deus respeita. O que Deus respeita? A personalidade do profeta. Deus respeita a cultura, o tempo dele, mas faz com que ele manifeste a sua vontade e o seu querer para o povo. Depois nós temos os profetas, que recebem a revelação de Deus, que é o Ketuvim. E nós temos os escritos, que ficavam em posse dos reis, né? Que foram os escritos de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, alguns profetas como Daniel, por exemplo, Jó, Salmos, Provérbios. Então assim é separada, assim é criada a Bíblia, né? Como biblioteca do Antigo Testamento. E ela é compilada realmente, unida, somente na época de Malaquias e de Neemias, 450 a.C. Por quê? Porque Neemias, agindo como sacerdote e escriba, compila, junta todos esses livros, né? Esses 39 livros. Nós temos a versão
a Bíblia, que foi traduzida para o grego, a Septuaginta, quando o rei aprisiona, né, 70 hebreus, ou já judeus, podemos assim dizer, e faz com que eles traduzam os 39 livros, onde foram incluídos alguns livros que não são deuterocanônicos. Por exemplo, 1º e 2º Macabeus são livros históricos, Judite, Baruque, mas que não são considerados pela comunidade ortodoxa. Tanto que Esdras, ele não compila esses livros. Já esses judeus que traduziram para o grego, para o rei que dominava na época, o rei grego que dominava, se eu não me engano era o Epifânio, e a Bíblia ela é trazida para o grego. Então, esta é a parte que eu tinha para dizer para vocês, Bíblia como palavra de Deus. Segundo tópico, página 86, diz assim, inspiração das Escrituras. Embora a palavra inspirada seja usada apenas uma vez no Novo Testamento, Theopner, neutros, ou seja, soprada por Deus, e outra no Antigo Testamento, Shema Shaddai, sopro de Todo-Poderoso, o processo pelo qual Deus transmite sua mensagem, autorizada ao homem, é apresentado de muitas maneiras. Duas grandes passagens a respeito da inspiração encontrada no Novo Testamento poderão nos ajudar a entender o que significa a inspiração. Nós temos aqui o que eu li, 2 Timóteo 3,16, e eu vou ler aqui 2 Pedro 1,21. Pois toda profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens santos por parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram de seus próprios impulsos, mas foram sopradas pelo Todo-Poderoso. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Vamos pegar lá o capítulo 6 de Isaías. Quer dizer, quando ele entra na presença de Deus, ele vai ao templo, quando o rei morre, e ele vê toda a prosperidade de Israel indo embora os reinos já estejam divididos, a Assíria toma conta do reino do norte, das 10 tribos, ainda sobra o quê? As 2 tribos, Judá e Benjamim. E ali Isaías, com medo da prosperidade ter ido embora, com a opressão já da Babilônia batendo a porta, Uzias morre. Depois de 40 anos de prosperidade, Isaías vai até a presença de Deus pedir o quê? Pedir para que Deus o auxilie na escolha de uma profissão que lhe dê prosperidade, visto que ele era um nobre. Ele não foi ali para ser chamado por Deus para falar do juízo de Deus para Israel. Ele simplesmente fez o quê? Ele foi lá pedir ajuda para definir seu futuro profissional. Movido por Deus, pela palavra de Deus e pela vontade de Deus, é que ele foi escrever e ler o que ele escreveu para os seus conterrâneos, os seus contemporâneos. Porém, o que acontece? Antes disso, ele diz que ele não pode fazer, porque ele não tem a vocação. Ele precisa ser limpo. E ali um anjo, o que acontece? Ele tira uma brasa do altar e põe na boca dele. Há uma limpeza no coração. Antes dele ser inspirado por Deus, ele foi limpo por Deus, para poder compreender a revelação, entender e levar ao povo. Aproveitando da cultura, da nobreza, de todo o prestígio de Isaías, é que o livro, um dos livros, ou um dos livros mais lindos do Antigo Testamento, ou seja, da Antiga Aliança, do Antigo Concerto, né? Que em grego significa didaquê, no hebraico é berit, seria a palavra melhor. Então Isaías, com toda a sua cultura, com todo conhecimento e uma escrita de um hebraico rebuscado, ele escreve quase 70 capítulos, né? Ou 70 capítulos falando sobre o juízo tanto de Judá e Benjamim e Jerusalém, como das cidades circunvizinhas. Então aqui nós entendemos o quê? Não foi o quê? Toda a profecia foi produzida por vontade de Deus.
não foi produzida por vontade humana. Nós temos aqui, eu falei da mediação profética, já na página 87, e agora eu digo aqui sobre a autoridade das Escrituras, né? Como se diz aqui a autoridade das Escrituras? A autoridade das Sagradas Escrituras diz que ela é passível de entendimento para todas as pessoas. Então, o que quer dizer aqui? O produto final da autoridade divina, em operação por meio dos profetas como intermediários de Deus, é a autoridade escrita, que se reveste a Bíblia. A Bíblia é a última palavra no que acontece nos assuntos doutrinários e éticos. Então, por que nós consideramos aqui a autoridade das Sagradas Escrituras? Deus se revela ao ser humano, né? Através da revelação geral de Deus. Qual seria a revelação? Capítulo 1 de Romanos diz assim: e ele se revelou aos homens através do quê? Da criação. Mas os homens adoraram mais a criatura do que ao Criador. Ou seja, as pessoas não têm desculpa de não dizerem que não conhecem a Deus ou que não querem conhecer a Deus. Qualquer ser humano que tem o mínimo de atitude diz: o ser humano não é passível ou não é concebível ao ser humano a criação do universo. Tanto o que nós temos de mais avançado em tecnologia, que é a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, ela está tentando explorar a todo custo partes do universo, partes dos planetas que estão perto do nosso planeta, do planeta Terra, e até hoje eles não têm uma definição científica, uma definição exata. A ciência vem se contradizendo o tempo todo. Então, através da revelação do universo, da criação do universo e da sua plenitude e grandeza, nós sabemos, existe um Deus sobre nós, como diz o profeta Daniel. Só que através da revelação especial, que revelação não seria essa? Através do seu Filho, o Verbo, Deus encarnado, a palavra. Então nós lemos a palavra de Deus no Antigo Testamento. E quando nós damos de cara com o nascimento, né, com todas aquelas profecias cumpridas no Antigo Testamento, seja ela Isaías 7, a voz que clama no deserto, fazendo menção a João Batista, Isaías 9, o nascimento de Isaías, o nascimento do Senhor Jesus, através de uma virgem. Nós temos lá Isaías 53, que diz do sofrimento do Senhor. Miqueias 5, que diz aonde que o Senhor Jesus iria nascer. Zacarias, dizendo quem seria o traidor. Então nós temos no Antigo Testamento as palavras, tanto na Torá, na lei, tanto no Ketuvim, nos profetas, tanto nos escritos. Os salmos declaram sobre a vinda do Messias, sobre a encarnação de Deus. E Deus se faz palavra. Ou seja, todos aqueles que veem o Senhor Jesus, que escutam os seus mandamentos, a sua pregação, eles conseguem praticar tudo aquilo que estava prometido no Antigo Testamento. Tudo que para os judeus era impossível, hoje através do Espírito Santo de Deus, vindo o quê? De um relacionamento sincero, guardando e executando os mandamentos que o Senhor Jesus nos exigiu, nós temos aqui a sabedoria e nós cumprimos a palavra de Deus. Nós cumprimos a palavra de Deus. Por isso nós cremos na autoridade, revelação, inspiração e principalmente a iluminação do Espírito Santo. É Ele quem realmente nos ensina, é Ele quem faz com que nós possamos compreender a palavra de Deus. Então aqui nós temos vários exemplos que mostram como a Bíblia foi formada, como o seu cânon foi realmente organizado. Nós vemos isso também aonde? Nós vemos isso no Novo Testamento. O imperador Constantino, quando ele pega todos aqueles bispos que traduzem e montam aquela biblioteca, são comparadas todas as traduções de todos aqueles bispos, aquelas autoridades, né? Bispo ali não quer dizer, né?
Nós vamos entrar isso na página 88, livre exame e livre interpretação das Escrituras. Então, o que quer dizer? Constantino, ele pega todos os relatos do Novo Testamento, de todos os bispos. Bispos que eu digo aqui não são aqueles que estão acima dos pastores, como na igreja anglicana, por exemplo, que é uma igreja de regime episcopal. Nós que somos batistas, isso já foi dito em lições anteriores, o pastor aqui é que tem a visão, como diz bispo, é aquele que vê de longe, que enxerga longe, que tem uma visão global das coisas e também uma visão local. Então, os bispos que eram líderes das igrejas, eles é quem fizeram o trabalho, que nos prestaram o serviço de fazer a tradução de todos os evangelhos, cartas paulinas, entre outras cartas, para que pudesse ser organizado o cânon, né? Tanto do Antigo Testamento, que já havia sido catalogado e compilado, como agora, 300 anos depois de Cristo, com o rei ou o imperador Constantino, imperador de Roma. Os cultos são aceitos, a palavra de Deus ela ganha representatividade e relevância no Império e ela é compilada e catalogada. Então assim nós temos a definição de cânon também. Partindo o quê? Para a nossa regra de prática e fé. O que significa aqui? Vamos para a página 87, no tópico 3. Nossa única regra de prática e fé. A Bíblia fala com autoridade, que é a palavra de Deus. Nós já vimos isso. É a suprema regra de fé e prática, porque é testemunho, fidedigna e inspirada dos atos maravilhosos de Deus, através da revelação de si mesma e da redenção, sendo tudo patenteado na vida e nos ensinamentos e na obra salvadora de Jesus Cristo. Eu já vim explicando aqui, eu não vou ser redundante. Já falei sobre revelação, inspiração, autoridade. E por que nós devemos obedecer? Então, isso aí já justifica o porquê que a Bíblia é a nossa única regra de prática e fé. Se eu tivesse repetindo e recitando e refletindo sobre o tema, eu estaria aqui de forma redundante, partindo do capítulo 4. Este capítulo aqui é um capítulo interessantíssimo e um capítulo que poucas pessoas prestam atenção na nossa confissão de fé batista, da Convenção Batista Brasileira, certo? Livre exame e interpretação das Sagradas Escrituras. Eu vou ler aqui um texto para vocês que alinha bem o que está escrito aqui no texto. Diz assim: ao longo do tempo, os batistas alinharam alguns princípios fundamentais que vieram e lhe deram sustentação histórica. Sobre isso, alguns nomes clássicos ficaram conhecidos, tais como os princípios distintos dos batistas, autonomia da igreja local, competência da alma, livre exame das escrituras, etc. Esses dois últimos, como já mencionamos em artigos anteriores, estão relacionados e dão um colorido especial ao modo de ser e pensar no ambiente batista. Mas, ao mesmo tempo, o cenário que a aplicação desses dois princípios tem, proporcionando historicamente, germina, digamos, como efeito colateral a diversidade de ortodoxia e ortopraxia. Vamos lá. Um dia, isso aqui, meus irmãos, é um artigo que está lá na Convenção Batista, no site da Convenção Batista Brasileira. O primeiro princípio distintivo dos batistas nos ensina que a Bíblia é a nossa única regra de prática e fé. Portanto, é a partir daqui que os demais princípios devem funcionar. E o dilema da diversidade se assenta principalmente na aplicação do princípio competência da alma, entre aspas, que para mim vem da herança de um dos princípios da Reforma Protestante, no século XVI, o sacerdócio dos crentes. Diferentemente da Reforma Protestante, no modo batista de ser e pensar, este princípio vem depois da autoridade das Escrituras. Ou seja, primeiro nós obedecemos à autoridade das Escrituras, nossa regra de prática e fé,
E depois nós temos o quê? Uma livre interpretação, e imersão e exame das Escrituras. Continuando, na linhagem do princípio dos sacerdócios universais, dos fiéis, outro modo de dizer o mesmo, temos o princípio da competência da alma, que vai mais além, pois aponta para a competência que cada crente tem que se aproximar diretamente das Sagradas Letras, e exercer seu livre exame como manifestação da liberdade e consciência. Então, o que o texto quer dizer aqui, a nossa lição também, né? Quer dizer que todo batista, por nós não termos um clero oficial, eu digo como na igreja romanista, papa, bispos, arcebispos e padres, né? O pastor, ele já faz o quê? Ele contempla todas essas funções. Mas contempla por quê? Porque é bíblico. Na Bíblia não tem estas divisões. Os dons, eles estão contemplados a partir que o pastor vai apanhando experiência e maturidade, e principalmente intimidade com Deus, né? Foi como eu descrevi aqui o episcopado, o dom de bispo. Isso é um dom do Espírito Santo. E aí nós temos o presbitério, que é outro dom, o dom pastoral, que é a exortação e cuidado. Então nós temos que ter noção disso. Só que por nós não termos um clero bem definido, o princípio batista diz o quê? Que todo crente, já que nós possuímos que a autoridade da igreja local, nós somos responsáveis por nosso quê? Nossa consciência. Nossa consciência vem através de quê? Da democracia, de nós termos o livre acesso às Sagradas Escrituras. Só que isto vem com o quê? Uma grande responsabilidade. Nós precisamos aprender, nem que seja através de dicionários bíblicos, o quê? Os idiomas que estão no original. Não estou falando de eloquência, não estou falando de fluência, estou falando de conhecimento básico do idioma. Como nós estamos aprendendo, por exemplo, o hebraico, lendo da direita para a esquerda, lendo que aqueles que conhecem as letras em hebraico, sabemos que o hebraico não possui vogais. Se não possui vogais, nós temos que apelar para o quê? Os ensinos dos maçoretas. São aqueles que conheciam o idioma, conheciam a leitura e incluíam as vogais para fazer a transliteração. Depois da transliteração, nós fazemos o quê? A tradução do texto. Isso é algo que todo batista deveria saber. É algo do qual eu fiquei em estado de êxtase quando eu comecei a aprender no segundo período de teologia da Faculdade Batista, da Convenção Batista Mineira, sobre transliteração, sobre ensinos maçoretas, sobre a tradução. Outra coisa, meus irmãos, nós temos que aprender sobre gêneros literários. Ah, mas você é seminarista, você está aprendendo que você é seminarista. Não, a Bíblia diz, para nós termos o quê? A consciência, nós temos que ter o quê? O livre acesso às Sagradas Escrituras. Agora, existem textos que nós não podemos ler literalmente. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Quando o Senhor Jesus está instruindo ali, ele diz, se teu olho te escandaliza, arranca-o. Se nós formos fazer isso, na igreja, só terão pessoas com deficiência visual, de um ou de ambos os olhos. O texto não está dizendo isso. Existe ali um recurso. Nós temos o quê? Temos que ter conhecimento de hermenêutica. Ah, mas é muito difícil. Mas a nossa responsabilidade como batistas é muito grande. Porque nós temos o livre acesso. A nossa denominação faz parte da nossa carta doutrinária. O quê? O livre acesso às Sagradas Escrituras. Ainda que o pastor venha nos ajudar, ainda que os irmãos mais experientes da igreja, os nossos diáconos, que representam a sabedoria, o poder espiritual da igreja, juntamente com o pastor, que venham a nos instruir, nós não podemos só depender dos oficiais da igreja. Nós devemos tomar a atitude, né? Sermos proativos para aprender. Graças a Deus, eu tive o privilégio de ganhar uma bolsa integral no Seminário Batista para que eu pudesse ir aprendendo isto, a começar aprendendo isto.
Mas você, como batista, que frequenta uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, você tem livre acesso às escrituras. E também o quê? Livre interpretação. Olha o que quer dizer isso. É algo extremamente, profundo. Continuando. E o percurso não para por aí, mas prossegue para outro componente, que é a liberdade de expressão. Isto é, o crente tem liberdade, sem intermediários, sacerdócio, de certo modo, ou seja, de ler a Bíblia, interpretá-la, e após isto encontrar suas conclusões. Depois terá a liberdade de expor suas conclusões. Aqui é o que os efeitos colaterais podem se fazer presentes. Em um extremo, para gerar até anarquia, em vez de diversidade respeitosa, dialogal e aprendente, que apontaria para o fortalecimento da nossa unidade, haveria o quê? Uma separação, uma segregação. Então, nós temos aqui a segunda parte, que é livre interpretação. Então, eu tenho livre acesso às sagradas letras. A denominação me garante esse direito. E tenho livre interpretação. Agora, como que eu vou saber que eu estou aprendendo da forma correta? Como? Como que eu vou entender que realmente as Sagradas Escrituras têm autoridade na minha vida? Como que eu vou entender a revelação especial, a revelação natural, a inspiração, a iluminação? Como que eu vou aprender estes conceitos? Como que eu vou ter uma livre interpretação e depois uma livre exposição das Sagradas Escrituras? A Reforma Protestante e a Convenção Batista Brasileira, ela luta por isso. E ela clama para que seus membros realmente levem isso a sério. Possuam isso, tenham isso no seu coração. Até porque a maioria das missões são feitas por quem? Por membros de igrejas batistas leigos. Quantos pastores nós temos na nossa igreja? Quantos diáconos nós temos na nossa igreja? Os oficiais da igreja constituídos por Deus, representando a autoridade de Deus na igreja local. Nós não podemos depender deles para fazer missões. Nós temos que realmente mergulhar, entender, buscar nos mais experientes, buscar naqueles que têm sede de conhecimento, para nos passar no contexto a exegese que é feita corretamente, levando em conta a cultura, a época, levando a sério a interpretação das Sagradas Escrituras, a Bíblia como obra literária, porque muitos que defendem a Bíblia como obra literária, defendem o quê? A sua verdade, a sua autoridade, mas defendem como? De forma técnica. Existe uma técnica para que você entenda os gêneros literários. Uma das técnicas é você achar o narrador, aquele que faz a narrativa, Nós vemos no capítulo 1 do Evangelho de João, o evangelista e apóstolo João. Ali ele está narrando a história do nascimento de Jesus, o verbo se fez carne. Ali ele está defendendo que ele realmente veio em corpo, contradizendo todos aqueles gnósticos que diziam que o Senhor Jesus não encarnou, ou seja, ele não possuiu um corpo, é mentira. Os 4 evangelhos defendem isso, as cartas paulinas e dos demais escritores defendem isso. E nós temos ali depois, no final do capítulo 1, ou no meio do capítulo 1, que começa a narrativa de quem? De João Batista. Então olha como identificar o narrador é importante, identificar os personagens é importante, identificar o cenário. Ali o cenário é o quê? O Mar da Galileia, ou o Rio Jordão, O Rio Jordão. Quando nós nos remetemos nos ensinos bíblicos, o Rio Jordão. O Rio Jordão é onde a tribo de Ruben residia. É lá na divisa com as campinas de Moabe, dos Moabitas. Quem são os Moabitas que hoje reside ali? Tem a Palestina hoje, que foi dada pelo nome pelos romanos de Filistina. Existia um povo ali filisteu que morou ali. Quando você pega um cenário, então eu encontrei o narrador, o personagem, o cenário,
que quer dizer o quê? O local. Então eu tenho como atentar à historicidade, à arqueologia, eu tenho como aplicar várias ferramentas para poder dizer o quê? A Bíblia, durante 1500 anos, com vários manuscritos escritos do Novo Testamento, e fora outros do Antigo Testamento, que atestam como palavra de Deus. Nós temos várias cópias. Só do Novo Testamento nós temos 3.000 cópias. Então, o livre exame e a livre interpretação nos traz o quê? Há uma responsabilidade tremenda. Aí nós temos o tempo. Se nós queremos narrar de forma temporária, rápida, nós vamos lá na genealogia, né? Não fica contando o que cada personagem de cada genealogia passou. Ele pega ali e vai. Lucas 3, ele começa a genealogia de trás para frente. Depois a genealogia de Mateus. Ele pega a genealogia de frente para trás. Aquilo ali tem um significado, tem um porquê. Por que Lucas faz aquilo ali no capítulo 3 e por que Mateus faz daquele modo ali no capítulo 1 de seu evangelho? O evangelho de Lucas é para um público, o evangelho de Mateus é para outro público. Olha como o entendimento, né? A dedicação, a persistência é importante para que nós possamos ter o direito de livre exame, mas também de livre interpretação das Sagradas Escrituras. Considerações finais. Para nós cristãos, saber que a Palavra de Deus, nosso único livro de regra, prática e fé, foi inspirada pelo Senhor e seus servos, traz convicção no nosso coração e alicerça a nossa fé. Né? Precisamos examinar com zelo suas páginas, para que possamos compreender qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Aqui, mais uma vez, nós vemos o quê? Por que Deus se revelou ao homem? Por quê? Por que Deus inspirou cerca de 40 personagens? Por que durante mais de 1500 anos a Bíblia vem sendo elaborada, escrita na sua Constituição? Por que ela foi organizada em uma biblioteca? Tudo isso tem um sentido, para que o ser humano realmente entenda quem é Deus e qual é a sua vontade, e possa se submeter a ela, para que sua vida realmente tenha prosperidade, êxito, paz, serenidade, para que possamos realmente fazer a diferença no mundo rebelde e decaído. Nós precisamos entender esses fundamentos que a lição nos propõe para podermos fazer a vontade de Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração, meus irmãos. E um grande abraço e até a próxima.